Olá pessoal, bem, hoje nós iremos ver o chamado carvão mineral. Na tela, carvão mineral é uma rocha sedimentar, conforme podemos observar, de uma coloração escura, que se obtém em jazidas chamadas reservas carboníferas, tá? De onde nós extraímos esse recurso mineral. Bem, existe uma diferença entre o carvão mineral e o carvão vegetal. O carvão mineral é o nosso objeto de estudo. É uma rocha sedimentar com alto poder calorífico. Agora, o carvão vegetal é diferente. Carvão vegetal é aquele carvão que nós compramos em supermercados, que nós usamos para fazer churrasco, etc. O carvão vegetal ele é produzido a partir da madeira. Queima-se a madeira, carboniza aquela madeira, então o resultado é o carvão vegetal. O carvão mineral é diferente. Carvão mineral ele libera muito mais calor do que o carvão vegetal, tá? Na tela a definição. Carvão mineral é um mineral não renovável. Olha só, é um mineral, tá? Mais especificamente uma rocha sedimentar originada há milhões de anos e encontrada no subsolo em depósitos de origem orgânica vegetal. Bem, então, conforme o texto está nos informando, o carvão mineral ele se formou há milhões de anos, tá? Ele não é renovável. A formação do carvão mineral parece com a do petróleo, tá? Ele se formou há milhões de anos, não é renovável, tá? E é encontrada em subsolos, né, de origem orgânica vegetal. Vamos ver mais ou menos como se dá esse processo. Então vamos lá. Milhões e milhões e milhões de anos atrás, vegetação primitiva. Essa vegetação, com o tempo, ela foi soterrada. O tempo passou, essa vegetação foi soterrada. Essa vegetação soterrada, ela sofreu uma pressão, uma grande pressão sobre ela e também calor, submetida a milhões e milhões de anos atrás. Essa pressão, esse calor, num ambiente com pouca oxigenação, com pouco oxigênio, resultou no chamado carvão, tá? Aquela rocha sedimentar que nós vimos lá no início desse vídeo. Então, esse é o processo de formação do carvão mineral. Você pensa, poxa, é parecida com o do petróleo, realmente. Só que o carvão mineral é formado a partir de restos de organismos vegetais, tá? No caso, vegetais que viveram há milhões de anos atrás. O carvão mineral possui elevada quantidade de carbono, o que confere elevado poder calorífico. Então, essa rocha sedimentar, o carvão mineral, libera grande quantidade de calor. Essa grande quantidade de calor é devido à grande quantidade de carbono que existe no seu interior, tá? Aquele carbono que, obviamente, é produto daquelas formações vegetais antigas e que, ao queimar, libera grande quantidade de calor. A utilização do carvão mineral. O carvão mineral passou a ser utilizado em grande escala na chamada primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, no século XVIII, historicamente dizendo, a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Então, nessa época, o carvão mineral era a principal fonte de energia, porque a máquina em si usada era a máquina a vapor. A máquina a vapor precisava do carvão. Porque, como já falei, carvão mineral libera grande quantidade de calor e a máquina a vapor precisava de calor. Então, esse calor era utilizado para movimentar as indústrias na época, tá? Conforme essa ilustração, onde a máquina a vapor era amplamente utilizada e também nos transportes a partir das locomotivas,
tá? Que tiveram grande função social e econômica na Europa e também em diversos outros continentes, tá? Então, a grande utilização do carvão mineral foi viabilizada a partir da primeira Revolução Industrial. Carvão mineral, a nossa sociedade atual ainda utiliza grande quantidade de carvão mineral. Ele é usado em siderúrgicas, usinas termoelétricas e curioso é notar que o carvão mineral também ele é fonte de matérias-primas. Tá? Ele é matéria-prima para diversos produtos como plástico, piche, asfalto, corantes, inseticidas, tintas, nylon. O carvão mineral não é apenas um recurso energético, ele também é fonte de matérias-primas. Então, as siderúrgicas, elas processam ferro e aço. Elas processam o ferro e o aço em grandes chapas, tá? Em grandes chapas que serão disponibilizadas para outras indústrias. Então, o forno das siderúrgicas tem que estar aquecido em altíssimas temperaturas. Consequentemente, precisa-se muito do carvão mineral para se atingir esse calor desses fornos das grandes siderúrgicas. E as usinas termoelétricas produzem eletricidade a partir da, olha só, a partir da energia térmica, a partir do calor. Então, as usinas termoelétricas, para produzir eletricidade, precisam também do carvão mineral para atingir o seu objetivo. O carvão mineral também produz sérios impactos ambientais, prejuízos para a natureza, consequentemente também prejuízos sociais, econômicos, por que não dizer econômicos também? Então, primeiro prejuízo é a chamada intensificação do efeito estufa. Espera aí, o efeito estufa é algo natural. O problema é sua intensificação. Quanto maior for o efeito estufa, mais quente será o nosso planeta. Por quê? Porque o carvão mineral libera grande quantidade de gás carbônico, né? CO2, dióxido de carbono. Então, isso contribui muito com a intensificação do efeito estufa, contribuindo com o aquecimento global. E outra coisa grave que o carvão mineral produz, em termos de impactos ambientais, é a formação de chuvas ácidas. Por quê? Porque o carvão mineral ele também tem enxofre. Ele libera uma substância chamada dióxido de enxofre, onde essa substância, ao se combinar com a água presente na atmosfera, deixa a água num tom ácido, promovendo as chamadas chuvas ácidas. Então, o carvão mineral tem seus impactos ambientais, tanto de aquecimento do planeta, quanto de poluição da atmosfera e também de todo o meio ambiente. E no Brasil, onde se produz o carvão mineral? As áreas produtoras de carvão mineral é basicamente a região sul do nosso país, os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São nesses estados onde se produz o carvão mineral.